Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar a sequência do Vitória, do Santos, do Fortaleza, do Juventude e do Inter. A sequência dos times que estão brigando para não cair. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Antes da gente começar aqui a falar, eu gostaria de lembrar que no mês de dezembro, aqui no canal, nós teremos o especial de Natal aqui, tá? Será em dezembro. Nós teremos muitos convidados que fizeram parte aqui do canal durante esse ano. Eu vou tentar de alguma forma trazer todos que em algum momento, em alguma live, estiveram aqui. Nós vamos falar sobre o ano do Inter, vamos falar sobre o ano do futebol brasileiro em geral, tentar já resumir ou projetar um pouco do ano que vem, até porque vai ser bem perto da data do começo dos estaduais, afinal vão começar cedo em janeiro. Vamos também falar de futebol europeu aqui. Quero separar uma meia hora para falar do Barcelona. Vai ser muito legal, tá? Vamos falar do meu time do coração brasileiro, que é o Inter, falar do meu time do coração brasileiro europeu, que é o Barça. Então vai ser muito legal, tá? Vem com a gente. É bem extenso esse especial, tem umas 5, 6 horas de duração. Começa de tarde, acaba de noite. E com esse clima do Natal, tá? Eu acho que seria bem legal. Nos últimos anos deu uma interação legal. Eu espero que esse ano seja assim também. Eu também vou estar respondendo todo mundo, interagindo com todo mundo que estiver assistindo. Ó, o negócio é o seguinte sobre a tabela aqui, tá? O Corinthians, aqui ó, pra mim, tá? Ó, o nono Atlético Mineiro eu acho que já tá salvo, né? 10º Vasco 42 já tá salvo, 11º Bragantino 42, 12º Ceará 42, 13º Corinthians 42 e 14º Grêmio 40, acho que já estão salvos. Mas o Grêmio até teve a sorte que ganhou o Grenal, que ganhou um outro jogo ali. Mas o Grêmio só não está numa crise federal por causa do Inter. Porque aqui a gente sabe que as coisas são assim. E se fosse ao contrário, é a mesma coisa. Tá? Mas eu vou projetar aqui do Inter para baixo. Tá? A sequência do Inter eu creio que todos já sabem, mas a gente pode recapitular sem problemas também. Tá? Vamos pegar do Inter para baixo, até porque a gente quer olhar para nós, né? A gente tem que olhar para o nosso umbigo. A gente tem que olhar para os nossas questões. O Inter enfrenta o Ceará dia 20. O Santos na segunda-feira, dia 24. O Vasco na sexta-feira, dia 28. O São Paulo, dia 13 de dezembro. E o Bragantino, dia 7. O Inter só tem mais 2 jogos em casa, que é Santos e RB Bragantino. E o Ceará fora, Vasco fora e São Paulo fora. Sendo um Vasco dia 28 fora e depois dia 3 São Paulo fora. Uma sequência fora de casa, tá? Esses são os jogos do Inter, tá? Esses são os jogos que o Inter tem até o final do campeonato. Eu não vejo muita projeção de ganhar nenhum deles com o que o Inter tá jogando agora, tá? A gente torce tudo, mas eu acho bem difícil. Mas assim, o Inter vai pegar um Ceará que pode confirmar uma vaga em Sul-Americana, né? O técnico do Ceará lá falou num clima importante para enfrentar o Inter. Vai ser um jogo muito difícil fora de casa. Agora, o Santos vai ser a final. O Santos, tu pode escrever que é uma final de Copa do Mundo aqui. Pode ser decisivo, onde quem perder cai. Quem vencer se salva e afunda o outro. Mas aqui, Inter e Santos é uma final. É o jogo mais importante, é o jogo crucial na briga. O Vasco e Inter, não acho que o Vasco vai estar brigando também para o rebaixamento, talvez nem tenha muita briga, mas hoje o Vasco é melhor que o Inter, que não tem sido muito difícil de ser melhor que o Inter não é favorito não. São Paulo e Inter, o São Paulo vem vindo de um momento ruim, mas se eles ainda quiserem sonhar com uma pré-Libertadores, algo assim. E esse Inter e RB Bragantino no Beira-Rio é o que mais me preocupa, porque se o Inter tiver que chegar nesse jogo aqui precisando ganhar, ainda que seja dependendo só de si, eu não conto com a vitória, eu não conto, porque todas as vezes que o Inter precisou ganhar, não deu, né? Não foi. Vamos seguir aqui então. Segunda classificação do Brasileirão. Eu comecei pelo 15º, que é o Inter. O Internacional é 15º com 37. 16º, apenas 2 pontos a menos que o Inter, tem o Vitória. E o Vitória volta a campo, né? O time do Vitória volta a campo. Vamos pegar aqui os jogos do Vitória. O Vitória joga contra o RB Bragantino
dia 19, fora. Palmeiras, fora. Sport, fora. 3 jogos seguidos fora. Aí depois Mirassol e São Paulo em casa. Olha, a sequência do Vitória é bem chatinha também, tá? RB Bragantino fora, Palmeiras fora e Sport fora. Desses 3 aqui, o Sport é provável que o Vitória vença. O Sport é provável que o Vitória venha a vencer. E o Bragantino também é jogo que o Vitória pode tentar resultado, tá? Se o Inter perde pro Ceará, que não é nada de improvável, e o Vitória ganha aqui do Bragantino, o Vitória passa do Inter. Ou se nessa sequência o Inter não ganhar nenhuma e o Vitória ganha aqui do Sport, o Vitória já passa do Inter. O Palmeiras é jogo pro Vitória perder, né? Eu acho que, meu Deus, aí é o azar do Inter tá grande se o Vitória ganha aqui do Palmeiras. Mirassol vai ser um jogo bem difícil, tá? Eu não vejo o Vitória ganhando do Mirassol na sua casa, acho que só um empate no máximo. Nesse Vitória e São Paulo eu tenho bastante dúvida, porque o que o São Paulo vai estar querendo na última rodada? O que o São Paulo vai estar querendo? Mas é na casa do Vitória, né? E o Vitória em casa eu imagino ser forte, tá? Agora talvez o principal aqui. Abrindo o Z4. 4 pontos do Inter. Santos. E aqui talvez está o principal. Amanhã, sábado, neste sábado, 9 da noite, tem Santos e Palmeiras. E aqui é para secar muito. É na Vila Belmiro. O Palmeiras com muitos desfalques. Se o Santos vencer, o Santos fica a 1 ponto do Inter. E podemos ter Inter e Santos para definir quem fica à frente. Ou, se o Santos ganha do Mirassol, o Santos passa até do Inter, tá? Antes de enfrentar o Inter. Então, Santos e Palmeiras é crucial que o Palmeiras ganhe esse jogo, mesmo com reservas. É crucial para o Inter. Porque se o Santos ganhar, eu acho que mentalmente e animicamente dá uma força para o Santos e mete uma pressão para o Inter, que eu acho muito complicado. Santos e Palmeiras, 9 da noite, eu acho decisivo demais esse jogo. Aí depois na quarta, Santos e Mirassol. São 2 jogos na Vila Belmiro difíceis. Ainda mais o Mirassol aqui. Não é impossível o Santos ganhar, mas o Mirassol é favorito, tá? Hoje o Mirassol, eu acredito que possa ganhar do Santos. Depois aquela final contra o Inter. Daí depois, olha só, cara, eles vão ter Sport na Vila Belmiro, Juventude fora e Cruzeiro em casa. Esse jogo contra o Cruzeiro eu também não vou analisar porque eu não sei. Cruzeiro provavelmente já vai vir sem briga nessa última rodada. E aí eu não sei como é que vai estar o Santos. Mas aqui, Sport e Juventude, eu acho que são 6 pontos pro Santos, tá? Se não ganhar esses 6 pontos, aí tem que ser rebaixado mesmo. 6 pontos pro Santos, podendo vir de um empate contra o Inter ou um bom resultado contra o Inter. Então é bem ruim pro Inter, tá? O Santos ganhar aí de Sport, de Juventude, de Palmeiras, então é bem ruim pro Inter, tá? Era bom que o Inter fizesse sua parte, porque se tiver que depender do Santos também, eu não sei se salva não, tá? O Juventude eu vou contar também, porque tem uma melhoradinha aí. Ó, quinta tem Juventude e Cruzeiro em casa, daí no dia 23, quinta dia 20, né? Daí no dia 23 tem São Paulo e Juventude, dia 28 Juventude e Bahia, Juventude e Santos, Corinthians e Juventude na última rodada. É uma sequência mais difícil do Juventude, tá? Cruzeiro, São Paulo talvez seja jogo para. Agora, se eles ganharem do Cruzeiro, acho que eles... Olha, mas esse São Paulo pode ser, mas assim, ó, Bahia é muito difícil, aí depois vai ter o Santos, que aí é um jogo pro Santos ganhar, e aí se o Juventude não tiver ganho desses últimos 3, já pode chegar rebaixado contra o Santos. Eu não sei matematicamente se já contra o Bahia não chega, se perder para Cruzeiro e para São Paulo, entendeu? A última rodada contra o Corinthians é lá em São Paulo, então é muito difícil, tá? Eu acho que o Juventude realmente não escapa, tá? Eu até não comemoro, eu não tenho nada assim... Eu acho até legal quando tem o Juventude na Série A, tá? Mas eu acho que o Juventude volta no outro ano, tá? Acho que se o Juventude cai, o Juventude volta. Eu vou colocar o Fortaleza aqui. Eu não acho que o Fortaleza vai se salvar, mas eu vou colocar porque é interessante ver isso aqui. O Fortaleza está com 36 pontos a menos que o Inter. E o Fortaleza simplesmente teve um hat-trick do Daverson. Né? Hat-trick do Daverson. E os caras, olha, são 6 pontos. Vamos ver, será que dá para tirar esses 6 pontos do Inter aí? Bahia fora dia 20. RB Bragantino fora. Atlético Mineiro em casa. Corinthians em casa e Botafogo fora. Também é uma sequência difícil, tá? Porque o Bahia fora aqui, o Bahia é favorito. RB Bragantino fora, com o RB Bragantino talvez salvo, talvez é o jogo. RB Bragantino e Atlético vai dizer se eles vão cair ou não. Porque se eles não ganharem esses 2 jogos, muito difícil que eles ganhem do Corinthians e do Botafogo. Cara, por incrível que pareça, eu acho que a sequência do Santos ela é muito importante. Porque o Santos tem Sport e tem Juventude. Se o Santos ganha do Sport e do Juventude, faz 6. Se tiver empatado com o Inter, vai ter feito 7 nessa sequência. Se tiver ganho do Inter, faz 9.
Mas será que o Santos tem condições de ganhar do Sport e do Juventude? O que vai acontecer em Inter e Santos? Se o Inter ganhar do Santos, tudo bem. Mas se o Santos ganhar do Inter, entendeu? Acho que ali Inter e Santos é uma final. Quem ganhar desses dois está salvo e joga o outro lá para baixo. Agora, se o Inter ganha do Ceará, olha como seria bom, né? Mas o Inter não se ajuda. E a sequência do Vitória também é chata. É chata. Eu acho que esse Bragantino... Acho que fora o Palmeiras ali, né? E o Mirassol, os outros jogos o Vitória poderia focar, tentar. Não é impossível, não. Então a gente tem uma sequência, na verdade, ruim entre eles ali. O Inter tem uma final contra o Santos. Se tu for parar pra olhar, em tese era pra ser a do Inter a sequência mais fácil, né? Porque, bom, o Santos tem Palmeiras, o Fortaleza vai ter Botafogo, o Juventude vai ter Cruzeiro, o Vitória tem Palmeiras. Mas aqui o problema é o Inter, entendeu? E é isso que nos assusta um pouco. Bom, amanhã tem Santos... Eu não falei o Sport aqui porque eu acho que o Sport não conta, tá? Com todo respeito, o Sport acredito que não esteja brigando. E o Juventude e o Fortaleza eu coloquei, mas eu acho muito difícil. Mas eu coloquei também aqui. O Santos e Palmeiras. Amanhã, 9 da noite. Temos que... É o Alviverde imponente. Somos todos Team Abel Ferreira na noite desse sábado. Tá bom? Valeu.